Fala pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal. Hoje eu trago para vocês essa questão de matemática básica para você tentar resolver aqui junto comigo como um desafio. Eu pergunto para vocês, qual é a resposta, qual é o número que representa aqui a simplificação dessa expressão numérica? Para simplificar a expressão numérica, basta que a gente execute as operações na ordem correta e não erre aqui nem as operações, as continhas, e chegue no final com o valor correto para a gente descobrir se é certo ou não. Temos aqui, gente, abre parênteses, 16 dividido por 4, fecha parênteses, tudo isso elevado ao quadrado, mais 2 elevado à quarta potência. E aí eu pergunto novamente para você, se você já sabe, deixe nos comentários qual é seu palpite, qual é a sua opção correta que você marca como resposta. Temos aqui várias operações nas alternativas e eu convido você a resolver cada uma delas e descobrir a que bate com o valor que você encontrou. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal. Eu trago vídeo todo dia para vocês, vídeos novos, para você praticar e exercitar a matemática básica junto comigo. Esses desafios são bons para a nossa cabeça e é legal a gente exercitar um pouquinho a matemática básica. Se você puder curtir esse vídeo também, fortalece demais. Eu vou ficar muito agradecido se você fizer isso. Agora vamos para a resolução da questão. Vamos comigo até o final do vídeo para a gente poder descobrir qual das opções é a resposta correta. Vamos começar, gente, fazendo a distinção das operações. A gente tem vários elementos, como eu disse para vocês, né? Várias operações, incluindo parênteses, e nessa expressão a gente deve decidir qual dessas eu faço primeiro. E aí eu já vou falar direto, não vamos ficar enrolando. Aquilo que a gente faz primeiro em uma expressão são os parênteses. E o que isso quer dizer? Tudo que está dentro dos parênteses deve ser resolvido primeiro. No nosso caso, o 16 dividido por 4, que é a única operação que está dentro dos parênteses, deve ser resolvida primeiro. Então a gente vai começar por aqui, ó, 16 dividido por 4. E para fazer uma conta dessa, basta que você lembre aí da sua tabuada do 4, né, que é bem fácil, não é difícil, e você consegue dizer que 16 dividido por 4 é igual a 4. Olha que legal. Descobrimos a primeira, né, a primeira questão, a primeira operação, e agora a gente deve reescrever tudo que a gente não mexeu. Nesse caso, a gente não precisa colocar os parênteses, porque a gente já resolveu tudo que estava dentro dele, mas não podemos esquecer desse elemento aqui, ó. Do número 2, que era um expoente do resultado desse parênteses, ele deve entrar aqui, ó, como sendo o expoente do resultado, que no caso é o 4. Então, 4 ao quadrado é o resultado total disso aqui. Não podemos esquecer também do 2 elevado à quarta potência. Olha que legal. 4 ao quadrado mais 2 elevado à quarta potência. Essa daqui é a nossa atualização da expressão. A gente vai continuar resolvendo até encontrar um número só. E nesse ponto temos aqui potenciação, duas delas, né? E temos uma adição. E dentre essas operações, a potenciação tem maior prioridade. Então a gente deve começar resolvendo primeiro as potências, depois a adição. Para isso eu vou usar o cantinho aqui, ó, de outra cor para não misturar. Vou colocar aqui para a gente o 4 ao quadrado e o 2 à quarta para a gente descobrir quanto que vale cada uma dessas operações. O 4 ao quadrado, você deve lembrar aqui das definições da potenciação. 4 ao quadrado é a mesma coisa que eu pegar o 4 e repeti-lo em uma multiplicação duas vezes por ele mesmo. Então vai ficar como? 4 vezes o 4, certo? Definição de potenciação é isso. O número que está na base se repete e a quantidade de vezes de repetição é o expoente. Então 4 vezes 4 é o 4 ao quadrado. E como a gente acabou de ver, né? Se 16 dividido por 4 é 4, quer dizer que 4 vezes 4 é 16. Novamente, a tabuada fazendo presença aqui no nosso exercício, tá bom? 2 elevado à quarta é a mesma ideia, só que agora eu vou repetir o 2 4 vezes. Ou seja, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 4 fatores 2. Isso que significa o 2 elevado à quarta potência. Se a gente fizer essa conta, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16 também. Olha que legal. O 4 ao quadrado é igual ao 2 elevado à quarta. Então, vamos colocar aqui 16, que é o resultado desse 4 ao quadrado, mais 16, que é o resultado desse 2 à quarta. Então, a última operação, e aparentemente
a mais fácil, a gente tem que resolver agora. 16 mais 16 é igual a 32. Portanto, chegamos em um número que representa toda essa expressão numérica. O 32, então, é a nossa resposta. Chegando nesse ponto, eu já pergunto para você, conseguiu acertar essa questão? Descobriu o valor 32? Se você conseguiu, deixe nos comentários. E agora, segunda parte do vídeo é a gente tentar descobrir qual desses valores que estão por aqui nas nossas alternativas representam esse 32, para a gente poder marcar uma alternativa aqui, né? Dentre essas operações, a gente tem a tetração de base 3 expoente 2, temos um duplo fatorial de 5, temos um 5 primorial e temos uma outra potência, 2 elevado à quinta potência. A potência a gente acabou de revisar, já sabemos resolver. Então vamos começar resolvendo cada uma delas e descobrir o valor que cada uma representa para tentar descobrir qual valor vai estar representado pelo 32. Beleza? Convido você nesse momento, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, já se inscreva porque todo dia tem vídeo novo para vocês, tá bom? Se você puder curtir também, caso ainda não tenha curtido, é só clicar aqui embaixo no gostei, deixar o joinha aí que vai ajudar bastante aqui o canal, beleza? Vamos agora resolver essa tetração. Vocês já ouviram falar da tetração? Tetração é uma operação muito parecida com a potenciação, só que a gente pode dizer que ela é um grau acima da potenciação. Por quê? A potenciação, ela utiliza de multiplicações repetidas para poder compor os seus valores, certo? A gente acabou de ver aqui. A base se repete e a quantidade de vezes está no expoente. Na tetração é a mesma coisa, só que ao invés de utilizar a multiplicação para se repetir essa base, a gente vai utilizar a própria potenciação. Então eu vou criar uma torre de potências utilizando o número que está na base, certo? Em outras palavras, base 3 expoente 2, eu vou ter aqui, ó, uma repetição do número 3, duas repetições do número 3. Em outras palavras, a tetração de base 3 e expoente 2 é igual a 3 elevado à terceira potência. Percebam que eu tenho duas repetições da minha base, por causa desse 2 aqui, e é dessa forma que a gente cria uma tetração. Um outro exemplo diferente, a gente poderia ver aqui, por exemplo, ó, uma tetração de base 2 expoente 4, por exemplo. Eu vou repetir o 2 numa torre de potências. Vai ficar 2 elevado a 2, elevado a 2, elevado a 2. 1, 2, 3, 4 vezes que se repete. Então é assim que a gente compõe uma tetração. Não precisamos resolver isso aqui, só para vocês entenderem como que funciona essa operação, tá bom? Vamos resolver 3 ao cubo para ver se isso é ou não 32. 3 ao cubo, pessoal, a gente acabou de ver a definição, vai ser igual a 3 vezes 3 vezes 3. No caso, são 3 fatores 3, é a definição do 3 ao cubo. Se a gente fizer essa continha, 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 3 é igual a 27. Chegamos bem perto, olha só, 5 de diferença, mas não é a nossa resposta, né? Tetração de base 3 expoente 2 não é igual a 32. Então vamos para a próxima alternativa, que no caso é o 5 duplo fatorial. O duplo fatorial é uma definição bem interessante, vou mostrar para vocês como que se resolve, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, o duplo fatorial ele tem essa definição aqui, ó. Se eu aplicar o duplo fatorial em um número natural, ele vai ser composto dessa forma aqui, ó. Vou começar com o próprio número que está sendo aplicado, e aí eu vou multiplicar. Eu vou pegar esse número que eu acabei de fixar e vou subtrair 2. Depois eu vou multiplicar de novo por esse mesmo número, só que subtraindo 4. E assim por diante. Aqui depois subtrai 6, 3 pontinhos, até chegar no menor número que tem a mesma paridade do que esse. No caso, o 5 ele é ímpar, então ele vai parar no número 1, que é o ímpar menor, né, positivo, o menor ímpar positivo que a gente sabe, tá bom? Então, essa aqui é a definição do duplo fatorial. Se você quiser lembrar de uma outra forma, é só você pensar. Pega a paridade desse número e ele vai multiplicar exatamente os números menores do que ele, que tem a mesma paridade. Em outras palavras, se eu tenho um número ímpar, o 5, ele vai multiplicar todos os ímpares menores ou iguais a ele, até chegar no menor deles, beleza? Fazendo isso, vamos aplicar. Eu vou começar então com o próprio número, que é o 5. Vou multiplicar por 5 menos 2, que no caso é 3, como eu disse para vocês, é o ímpar que vem antes dele, né?
e depois pego o 5 e multiplico e subtraio 4. 5 menos 4 é 1. Então, essa daqui é a nossa definição do duplo fatorial. Temos duas multiplicações entre 3 números, e é isso que a gente deve resolver aqui. Fica fácil porque 5 vezes 3 é 15, e 15 vezes 1 é igual a 15. Logo, descobrimos que essa opção também não é a nossa opção correta, porque chegamos em um valor diferente. Mas eu sempre digo para vocês, essas operações é interessante a gente conhecer, né? Essas coisas novas. Então, mesmo que a gente não chegou na nossa questão, na nossa resposta, a gente aprendeu uma coisa nova. No caso aqui, duas coisas novas, né? Eu digo coisas novas porque são elementos que a gente não aprende na escola, né? Fica bem legal a gente trabalhar isso daqui. A próxima é chamada de primorial. O primorial, ele tem uma definição bem parecida com o fatorial e o duplo fatorial, só que ele vai multiplicar apenas os números primos. Então, para isso, eu vou precisar ajudar vocês a lembrar quais são esses números primos. Primeira coisa, o que é um número primo? O número primo é um número que possui apenas 2 divisores, ele próprio e o 1. Então, são números que não podem ser quebrados em partes menores. Ele sempre vai ser ou ele mesmo, ou ele vai ser divisível por 1, beleza? Quais são esses números? São números muito famosos, começando pelo 2, que o 2 é um dos mais importantes, porque ele é o único primo que é par, porque todos os outros pares são divisíveis por 2, né? Logo, não são primos. Depois temos o 3, o 5, o 7, o 9 não é, porque 9 é divisível por 3. Viu como é que define? Como é que descobre se o número é ou não é? O 11, o 13 e assim por diante. Não vou colocar todos. Lembrando que não tem como, né? Porque eles são infinitos. Já foi provado que eles são infinitos. E agora a gente consegue utilizar esse conjunto numérico para poder encontrar o valor do 5 primorial. Lembre-se que esse prefixo primorial, ele já remete direto a esse conjunto. Como que vai ser a definição só? Você já deve imaginar que eu vou pegar os números primos, que são menores ou iguais ao 5, e vou multiplicá-los. Se a gente olhar na nossa lista, temos o 5, que é igual, né, ao nosso número aqui, o 3, que é menor do que ele, e o 2, que é menor do que ele. Então, são esses 3 valores que eu vou multiplicar nessa operação. Em outras palavras, 5 vezes 3 vezes 2. Perceba que ficou bem parecido com o duplo fatorial, só que ao invés de 1, né, colocamos o 2, porque são definições diferentes. Os outras repetições aqui foram apenas coincidência, beleza? Agora é só a gente multiplicar. 5 vezes 3 é igual a 15 e 15 vezes 2 é igual a 30. Chegamos bem próximo de novo, mas não é a nossa resposta. Então só sobrou a última para a gente poder descobrir se é ou não é. O 2 elevado à quinta potência. É uma potência que tem um expoente elevado, tem um número grande, né, no expoente, então teremos várias repetições, só que a nossa base é pequena, então vai ser fácil de fazer, não vai ser tão difícil. Em outras palavras, como a definição que a gente viu ali em cima, 2 elevado à quinta potência é igual a 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. São 5 fatores 2. É isso que significa essa potenciação. Agora é só a gente multiplicar. Se a gente fizer 2 vezes 2 é fácil, né? Dá 4. 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 2, 16. Inclusive, a gente já tinha feito aqui, né? 16 é 2 à quarta. Só que agora tem mais uma multiplicação. 16 vezes 2 é aquilo, né? A gente já esperava. Que bom que deu o valor correto, porque dessa forma a gente tem uma opção correta de resposta. Chegamos no 32, que é aquele número que a gente acabou de descobrir na expressão. Então, a nossa opção correta de resposta é a opção letra D. Eu espero que você tenha acertado essa questão e tenha marcado aqui a letra D também como resposta e tenha aprendido um pouquinho nesse vídeo. Esse é o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado, principalmente, tá, da minha explicação, do exercício, da forma que eu lidei aqui com os exercícios. E eu espero que você se inscreva para você acompanhar todos os dias os vídeos que eu trago para vocês. Então, como eu disse, esse é o vídeo de hoje. Fiquem com Deus e eu te vejo amanhã, porque tem vídeo novo amanhã também, tá bom? Grande abraço a todos e até lá!
qual é o valor da expressão? Você sabe resolver esse tipo de questão aqui? Nessa expressão numérica temos vários elementos importantes, né? Temos aqui parênteses, 16 dividido por 2 elevado ao cubo, fecha parênteses, tudo isso elevado ao cubo, mais 2 elevado à quarta potência dividido por 4. É uma expressão super completa, com vários elementos aqui legais, e eu convido você a tentar resolver e deixar para mim nos comentários qual é seu palpite. Depois temos mais um desafio de tentar descobrir qual das opções aqui que corresponde ao valor dessa expressão. A gente deve começar na ordem correta, então existe uma ordem certa para poder se resolver essa questão e eu vou mostrar para vocês nesse vídeo, tá bom? Se você for novo por aqui, se inscreva no canal, não se esqueça disso, deixa aquele like para ajudar o professor e eu te convido a conhecer a minha apostila de preparação para o Enem. O link está aqui na descrição. Se você vai prestar o Enem ou conhece alguém que vai prestar o Enem, essa apostila é completa para você que vai fazer essa prova, beleza? Agora vamos resolver juntos essa questão. A primeira coisa que a gente tem que fazer, pessoal, é resolver tudo que está dentro do parênteses primeiro. E nessas operações aqui, né, temos divisão e a potenciação. A primeira que a gente deve resolver é a potenciação. Então, a gente vai resolver primeiro 2 ao cubo, tá? 2 elevado ao cubo é igual a 2 vezes 2 vezes 2. Você lembra da definição de potenciação? O 2 é a base, que vai se repetir na multiplicação, e o 3 é aquela quantidade de vezes que vai se repetir. Então, por isso, 2 vezes 2 vezes 2. E se a gente fizer essa continha, isso aqui, gente, é igual a 8. Muito bem. No lugar do 2 ao cubo, vou colocar o número 8. Então, vou colocar aqui 16 dividido por 8, tudo isso elevado ao cubo, mais 2 elevado à quarta, que a gente não vai resolver por enquanto, dividido por 4. Agora, temos ainda elementos aqui para resolver dentro dos parênteses. 16 dividido por 8 é igual a 2. E a gente vai colocar, então, no lugar desses valores aqui, o número 2. Então, vai ficar 2 elevado ao cubo, mais 2 elevado à quarta potência, dividido por 4. Muito bem. Percebam que nesse ponto da questão, a gente já conseguiu eliminar os parênteses, que foi a primeira coisa que a gente focou aqui, né, para poder resolver. Depois disso, a gente tem que agora dar a ordem correta dessas operações que aparecem aqui. Temos potenciação, adição, potenciação e divisão. Dentre essas 3 operações que aparecem, tá? 2 potenciações e adição e divisão, a gente faz primeiro as potências, tá? As potências têm maior prioridade, ela tem precedência sobre todas as outras que estão aqui listadas, tá? Então, a gente vai resolver. O 2 ao cubo, você pode perceber que a gente acabou de resolver aqui em cima. 2 ao cubo é igual a 8. Então, a gente já pode, inclusive, substituir no lugar dele aqui, ó, 8. Mais o 2 à quarta é a mesma coisa. A gente vai usar a mesma definição para poder encontrar o seu valor. Só que dessa vez eu tenho 4 valores que vão se repetir número 2 na multiplicação. Então, vai ficar como? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 4 fatores 2, é isso que significa essa potenciação. Isso aqui, se a gente fizer as contas, 2 vezes 2, 4, 8, 16. Muito bem. 16 é o valor do 2 elevado à quarta, então a gente vai substituir aqui, ó, 16 dividido por 4. Muito bem. Nesse ponto, temos divisão e adição. E aí, essa ordem que eu já falei, já é a ordem já que vai nos dizer como que resolve. Primeiro vem a divisão e depois a adição. Então, a gente vai resolver primeiro 16 dividido por 4, que é igual a 4, né? O 8 vai manter por enquanto, mais 4. 8 mais 4 é fácil, né? É igual a 12. Muito bem. 12 é o valor da nossa expressão numérica, é o valor que a gente gostaria de ter encontrado. E agora eu convido você a tentar encontrar esse 12 nessas operações que aparecem aqui. Será que a gente consegue? Eu vou mostrar para vocês cada uma delas, como que se resolve, e a gente vai encontrar aquela que é equivalente ao nosso valor 12 aqui, beleza? Vamos começar pelo 4 fatorial. O fatorial de um número é uma operação muito interessante, tá? A gente aprende ela no ensino médio, a gente... quando está vendo permutações na análise combinatória, a gente utiliza muito o fatorial, né, para o cálculo de anagramas e tudo mais. E aí, como que faz para calcular esse fatorial? A gente vai multiplicar todos os números naturais menores ou iguais a 4
até chegar no 1. Então, vai ficar assim, ó, 4 vezes 3, que é o antecessor do 4, vezes 2, que é o antecessor do 3, vezes 1, que é o antecessor do 2, e finaliza aqui, sempre para no 1, tá? No fatorial. Agora é só a gente igualar e encontrar o resultado. 4 vezes 3 é 12, 12 vezes 2, 24, 24 vezes 1 é 24. Então, o valor de 4 fatorial é igual a 24. Seria o mesmo que calcular a permutação de 4 elementos, tá bom? Sem repetição. Então, 24 é o nosso valor, mas não é a nossa resposta. Então, a gente pode eliminar essa primeira opção, beleza? A segunda opção, novamente, temos aqui uma potenciação. É bom que a gente revisa mais uma vez. 2 elevado à quarta potência é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. De novo, lembrando, são 4 fatores 2, porque o 2 é a base e o 4 é o expoente. Se a gente multiplicar, já está feito aqui em cima, né? É igual a 16. Mais uma opção que a gente pode eliminar, tendo em vista que não é o nosso valor, beleza? A próxima é uma operação interessante. Parece muito com a primeira, só que não é igual, tá? A gente tem aqui um duplo fatorial. O duplo fatorial tem a sua definição própria. A gente vai ter que decifrar isso agora, eu vou mostrar para vocês. E ela funciona da seguinte maneira. O número que vai se multiplicar, né, os números, não devem ser os naturais, e sim aqueles mesmos números que têm a mesma paridade que o número que está sendo aplicado. Em outras palavras, como o 7 ele é um número ímpar, ele vai multiplicar todos os ímpares menores do que ele, porque essa é a paridade dele, né? Ele ser ímpar é a sua paridade. Então, a gente vai multiplicar 7, o 7 entra na multiplicação, multiplicado pelo número ímpar que vem antes dele, que é o 5, multiplicado pelo ímpar que vem antes do 5, que é o 3, multiplicado pelo ímpar positivo que vem antes do 3, que é 1. Se a gente fizer essa conta, 7 vezes 5 é 35, 35 vezes 3 é igual a 105. 105 é o valor do 7 duplo fatorial. Passou bem longe aqui da nossa resposta, né? Mas é uma oportunidade de a gente aprender um pouquinho sobre essas operações novas, tá? Agora a gente tem aqui uma raiz cúbica. E como que a gente calcula uma raiz cúbica, gente? Vou ensinar vocês uma maneira prática para poder resolver qualquer tipo de raiz. A gente vai fatorar o número 1728. Então vamos pegar 1728 e vamos fazer uma fatoração. O que é uma fatoração? A gente vai dividindo o número em fatores primos até chegar no número 1, né? Depois a gente dissolver todo esse número aqui. O primeiro primo que a gente escolhe aqui é o número 2, porque o número aqui é um número par e o 2 é o único primo que é par. Então é muito bom a gente escolher o 2, que é o menor deles, né? 1728 dividido por 2, vamos pensar o seguinte. Se fosse 1.600, dava 800, né? 800, e aí divide 128, fica 64. Então fica 864. Olha lá, cálculo mental para fazer essa divisão aqui, hein? Mas se você tem a dificuldade de fazer esse tipo de conta, você pode montar a continha aí, não tem problema nenhum, tá? Não é vergonha, não. Divide por 2 de novo, porque ele continua sendo um número par. 864 aqui vai ficar fácil, hein? 432. Continua par, vai por 2 de novo. 216. Vai por 2 de novo. Aqui vai ficar 108. Novamente por 2, 54. Outra vez por 2, 27. E agora já não dá mais para ir por 2. A gente vai pelo próximo primo que consegue dividir o 27, que no caso é o número 3. 27 por 3 é 9. 9 dá por 3 de novo, dá 3. E 3 por 3 dá 1. Chegamos aqui no final. E agora a parte interessante, tá? Como o nosso índice aqui é uma raiz cúbica, a gente vai agrupar aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 2, 2 ao cubo. 2 vezes 2 vezes 2, 2 ao cubo. E 3 vezes 3 vezes 3, 3 ao cubo. Perceba que eu agrupei todos eles com potência 3, por causa do índice 3, porque vai cortar na hora que eu substituir aqui. Tendo essa equivalência, a gente pode substituir raiz cúbica de 2 ao cubo vezes raiz cúbica de 2 ao cubo. Perceba que eu posso separar essas raízes, porque é multiplicação, tá? Vezes raiz cúbica de 3 ao cubo. A melhor parte é agora.
raiz cúbica corta com cubo e assim por diante. O que sobra nessa nossa resolução? O número 2, que está aqui na base, vezes 2, que está aqui na base, vezes 3, que está aqui na base. 2 vezes 2 vezes 3 é igual a 12, que era aquela resposta desejada, né? Então, encontramos a opção correta. Se era 12 igual à nossa expressão numérica, opção correta, então, letra D. Se você marcou essa, parabéns, você acertou a questão.